Bora falar de uma ação nova na minha planilha de investimentos, Banco do Nordeste, que teve ótimos números no primeiro semestre de 2025, tendo boas projeções de dividendos para os próximos anos, mas no final quero mostrar alguns pontos de atenção, porque essa ação não é para qualquer investidor. Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Pão de Investimento, sem enrolação, bora lá? Então, antes de mais nada, quem conhece o canal sabe que eu gosto de fazer alguns experimentos quando eu estou olhando algumas ações. Então, eu entrei no site do Investidor 10 e quis colocar alguns filtros pesados para ver se a gente conseguiria encontrar boas ações com preço sobre lucro entre 2 e 8, o preço sobre valor patrimonial principalmente menor que 1 e até 0,3, dividend yield maior do que 6%, já seguindo na ideia do Décio Bazin, ROI acima de 15%, visto que hoje a Selic entrega 15% de forma fixa, e o CAGR de crescimento dos lucros dos últimos 5 anos mais do que 10%. E para quem não conhece, para você fazer esse tipo de experimento, é só você entrar no site do Investidor 10, vir na aba de mais e na busca avançada por ações. Então você também poderia fazer o seu filtro para encontrar determinadas ações. E após esse filtro, encontrei boas empresas, achei bem satisfatório o filtro, visto que dentro da tabela a gente tem a Petrobras, que hoje realmente encontra-se muito barata na minha opinião, sendo uma das empresas mais lucrativas no setor de petróleo do mundo. A JBS também, que até não está mais nem listada no Brasil, agora é listada na Bolsa de Nova York. Sanepar, porém subiu muito em 2025, então hoje fica um pouco mais distante dessa ação. Banco do Nordeste, que foi a surpresa que eu encontrei, em que eu quis estudar um pouco melhor para fazer um vídeo exclusivo para o canal. Banco ABC, quem conhece o canal sabe que eu investi pesado e hoje seria a terceira maior posição da minha carteira. Basa, Banco da Amazônia, é um banco muito parecido com o Banco do Nordeste, porque administra fundos do governo federal. JHSF, que não estudo essa empresa, e BMKS, para quem não conhece, são das bicicletas Monarch. Quem nunca teve uma bicicleta dessa, comenta aqui embaixo. Fala aqui qual foi o modelo que você tinha na sua infância. Se você quiser, também posso trazer um vídeo, visto que a Monarch subiu muito nos últimos anos, tem entregue boa rentabilidade olhando para os últimos 10 anos e um dividend yield satisfatório na casa dos 7,26%, com um PL bem baixo, em torno de 2,56%. Outro ponto que eu tenho batido muito nesse ano de 2025 é que o setor de bancos e o setor financeiro estão com múltiplos bem amassados. Percebam que o PL projetado de 12 meses encontra-se em 6,4, enquanto a média dos últimos 10 anos para bancos foi de 8,3. Então, olhando por esse indicador, ainda haveria um ponto de alta de 30%. E o setor financeiro, excluindo bancos, hoje encontra-se com um PL de 8,7, enquanto a média do período foi de 12,7. Então, olhando por esse indicador, ainda poderia haver uma alta de 46%. Agora, entrando um pouco nos números do Banco do Nordeste, o banco administra o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, que é bem parecido com o FNO, que o Basa detém, que é o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte. Então, explicando um pouco mais, o FNE é um instrumento financeiro do governo federal para promover o desenvolvimento econômico e social da região Nordeste e de parte de Minas Gerais e do Espírito Santo. Então, ele financia investimentos de longo prazo, capital de giro e custeio em setores como agropecuária, indústria, comércio, serviços e infraestrutura. Então, olhando a performance do Fundo Constitucional no segundo TRI de 2025, hoje já encontra-se para 2025 completo 100% do fundo programado, o que gira em torno de cerca de 47,3 bilhões. E para o segundo trimestre de 2025, em 6 meses já foram contratados cerca de 54% do fundo total, ou seja, cerca de 25,5 bilhões. E para se ter ideia, o Fundo Constitucional do Nordeste é bem maior do que o do Basa, que é o Fundo Constitucional do Norte, porque o fundo do Basa gira em torno de 20 bilhões para 2025. E um ponto muito interessante que se destaca é o setor rural, que vem sofrendo quando a gente olha para outros bancos,
Porém, o Banco do Nordeste aumentou as contratações nesse setor, saindo de 9 bilhões no primeiro semestre de 2024 para atualmente em cerca de 11,2 bilhões, que foi uma variação positiva em 14,5%. Outro ponto de alto crescimento foi o setor industrial, que cresceu em 218%, olhando pelas contratações. Outro ponto é que o Fundo Constitucional cresceu olhando semestre a semestre, saindo de 23 bilhões no primeiro semestre de 2024 para 25,5 bilhões, uma alta de 10,9%. E o Banco do Nordeste acaba ganhando dinheiro pela própria operação de crédito, visto que ele empresta esse dinheiro a juros e os juros entram como receita financeira para o banco. Passando um pouco pelos destaques operacionais do primeiro semestre de 2025, o resultado operacional foi de 2,2 bilhões, uma alta bem expressiva, em torno de 18%. A inadimplência acima de 90 dias encontra-se em 3,6%, uma alta também expressiva em 1 ponto percentual, principalmente por causa da resolução 4966. Já expliquei aqui no canal que essa resolução que fez com que os bancos tivessem que adiantar na sua contabilidade alguns calotes antes mesmo dele acontecerem. Então o banco ficou mais conservador. E a carteira de crédito, tanto do Banco do Nordeste quanto do Fundo Constitucional do Nordeste, aumentou em 15,7%, crescendo para 165 bilhões. A eficiência operacional do banco melhorou, caindo em 1,2 pontos percentuais para 50,6%. E olhando esse indicador, quanto menor melhor, porque ele relaciona as despesas pelas receitas. Lucro líquido aumentou em 35% para 1,4 bilhão. O patrimônio líquido também aumentou de forma bem acentuada, em 14,8 bilhões, uma alta de 28%. O ROI cresceu para 20,4%, uma alta de 1,3%. E só para se ter ideia, o Banco Itaú detém um ROI de 21%. Então esse seria um dos melhores bancos na bolsa olhando por esse ROI. E percebam que isso não foi um fato isolado, visto que o ROI do Banco do Nordeste se mantém alto por muito tempo. Olhando um gráfico de 10 anos, ele tem uma média de 19,3%. Então, realmente é um banco muito positivo, consegue gerar valor aos seus acionistas e são poucos bancos, principalmente bancos pequenos, que têm uma variação no ROI muito alta. Então, o Banco do Nordeste consegue ter uma previsibilidade olhando por esse indicador. E, infelizmente, o site de relacionamentos com o investidor do Banco do Nordeste não seria dos melhores, então a gente não consegue encontrar alguns gráficos, então eu mesmo tive que ir caçando, procurando, para poder deixar um pouco melhor, mais legível para vocês. Então a carteira de crédito total do Banco do Nordeste atingiu cerca de 74,3 bilhões em ativos, e 47,7 bilhões são operações com recurso do Fundo Constitucional do Nordeste, enquanto 27,6 bilhões são operações de recursos próprios, ou seja, LCIs, LCAs, poupança em que o banco pega emprestado e empresta a outras pessoas com juros maiores. Então hoje, 2/3 da carteira vem do Fundo Constitucional do Nordeste. E, em resumo, o banco atua muito mais como agente de desenvolvimento do que como um banco comercial clássico. Falando um pouco de alguns indicadores operacionais, conforme eu havia falado, o banco detém um ROI bem constante, na faixa de 19% a 20%. No primeiro TRI de 2025 houve essa queda, mas foi principalmente por causa da resolução 4966. Os ativos totais cresceram em 68 para 74 bilhões. A inadimplência com mais de 90 dias cresceu de 2,6 para 3,6, porém a inadimplência entre 15 e 90 dias se mantém controlada e olhando trimestre a trimestre ela chegou até mesmo a cair. E olhando o indicador de risco de crédito sobre a margem financeira, em que você coloca o percentual dentro da sua margem que encontra-se da inadimplência do risco de crédito, hoje encontra-se em 15%. E agora mostrando um pouco dos indicadores operacionais, porém do Fundo Constitucional do Norte, cresceu de 150 para 169 bilhões em ativos. O saldo de operações de crédito também cresceu de 129 para 146 bilhões. A inadimplência se mantém bem controlada, acima de 90 dias até diminuiu, saindo de 4,7% para 4,1%. E o risco de crédito sobre a margem financeira hoje encontra-se em 25,7%.
E esses indicadores um pouco mais altos, quando a gente compara com 2024, vem principalmente, conforme já falei, da Resolução 4966, em que o banco tem que provisionar maior capital antes mesmo do risco de calote acontecer. Então acaba que o seu risco de crédito, a perda esperada, acaba aumentando enquanto a margem financeira não aumentou de uma forma tão exponencial. Então, a partir de agora, a gente deve ver esse risco de crédito sob margem financeira mais controlada, porém num patamar mais elevado. E falando um pouco sobre os indicadores do banco, hoje ele encontra-se num bom preço aparente, mas não está de graça, visto que o preço sobre lucro hoje encontra-se em torno de 4,2, mas o banco já esteve cotado mais ou menos nessa faixa em vários outros períodos e muitas vezes chegando até mesmo a 3 vezes. Porém, essa faixa de 4,2 de preço sobre lucro foram boas faixas de compra, visto que nos últimos 10 anos a cotação do banco saiu da faixa dos R$ 8,00, chegando a cerca de R$ 98,00, uma alta bem expressiva. E quando a gente olha o indicador de preço sobre valor patrimonial, hoje já estaria em bons preços de compra, em torno de 0,57, e esse valor indicou bons pontos de compra, assim como ocorreu em meados de 2016, na crise política, e em meados de 2023, após o Covid. E a última vez que isso ocorreu, em 2023, o banco saiu da cotação entre R$ 40 e R$ 50 para atualmente em R$ 98. Então poderia estar se abrindo uma boa oportunidade. Agora falando um pouco de proventos, normalmente o Banco do Nordeste paga proventos 2 vezes ao ano, uma referente ao segundo semestre do ano anterior e uma referente ao primeiro semestre do ano corrente, normalmente em fevereiro e em agosto. E um ponto muito interessante, percebam que eu coloquei o gráfico em dividendos pagos, ou seja, em moeda corrente e não em percentual, e percebam como que o banco vem aumentando os dividendos pagos com o tempo. Apesar do dividend yield médio ficar em torno de 5% nos últimos anos, isso significa que a cotação do banco cresceu de uma forma muito alta, porque os dividendos pagos também têm crescido. E outro ponto que chama atenção é que o dividendo atual do banco é de 6%, porém o payout do banco gira em torno de 25%. Então, se o banco se animasse e pagasse 40%, 45% de payout, o banco poderia chegar a cerca de 10% de dividendos. E após esses slides e esses estudos, eu adicionei o Banco do Nordeste na minha planilha pessoal e olhando o lucro líquido projetado para 2025, ficaria em torno de 2,6 bilhões, o que seria um PL de 3,74, ainda 18% abaixo das médias dos últimos 10 anos, e com um payout de 25%, o dividend yield bruto projetado ficaria em torno de 6,7%. Porém, percebam que o banco detém um ROI de 20%. Então, hoje, o banco estaria entregando uma rentabilidade de IPCA mais 15,7%. Então, olhando para o futuro, apesar do dividend yield do banco hoje não parecer tão atrativo assim, visto que outros bancos têm pago 8 a 9%, o valor embutido no preço da ação, o retorno, encontra-se muito positivo. Então, olhando para o futuro, esse poderia ser um bom banco. E para finalizar, quero chamar alguns pontos de atenção para os acionistas do Banco do Nordeste. Olhando a estrutura societária, hoje 60% das ações encontra-se com a União, 30% por um fundo multimercado da Caixa, 6,3% num fundo do Banco do Brasil e apenas 2,1% encontra-se nas mãos dos acionistas. Então isso mantém muitos investidores de fora, visto que esse free float é muito baixo, então qualquer movimentação alta de grandes constitucionais poderia movimentar muito o preço, então seria difícil de depois sair dessa ação. E percebam que a liquidez média diária é de cerca de R$ 32 mil. Então, normalmente a gente compra um lote com 100 ações. Hoje, na cotação atual, um lote do banco estaria em torno de R$ 9,8 mil. Então, olhando pela liquidez média diária, hoje são negociados apenas 3 lotes por dia. E olhando ação por ação, isso seria em torno de 330 ação. Outro ponto que o pessoal sempre pergunta é que essa ação também tem zero de tag along.
Mas eu não me preocuparia tanto assim, porque o governo recebe muitos dividendos desse banco, então para eles não seria negócio você atrapalhar as ações do banco, as ações do controlador. Mas me conta aqui, pessoal, eu sei que esse vídeo não vai ter muita visualização, porque não tem tanta busca assim, mas eu gosto de trazer alguns dados que poucos youtubers trazem aqui para vocês no canal. Então comenta aqui, engaja aqui nesse vídeo para poder me ajudar também. No mais, deixa um ótimo dia para vocês e um abraço.